Capítulo Uau! 17. As nuvens desabam. É o day after. É o dia depois disso que o Bilbo faz. Aí o bicho começa a pegar. Que a gente vai ter casos de família agora dentro da Montanha Solitária. Nossa. Ali, você traiu a minha confiança. O Bard volta. E começa. Salve Thorin, disse Bard. Ainda tem a mesma opinião? Aí, olha que jumento, que cavalo a resposta dele. Thorin disse: minha opinião não muda com o nascer e opor de uns poucos sóis. Exatamente. Veio me fazer perguntas inúteis? A hoste élfica ainda não partiu como mandei. Até lá você virá em vão negociar comigo. Ele mandou a hoste élfica partir e diz que ela não partiu como ele mandou. Ele achava que poderia mandar em alguma coisa. Ele e os seus 12 contra centenas ou milhares. O Bard deu chance. E aí ele fala, mais nada vai fazer você mudar de ideia? Nada que você ou seus amigos tenham a oferecer. E Bard disse, e isso aqui, hein? E Exato. a pedra élfica, a pedra Arque? Começa a troca de farpas, até que a gente escuta uma voz baixinha dentro da montanha falar. Eu dei a eles, guinchou Bilbo, que estava espiando por cima da muralha a essa altura com medo terrível. Olha que interessante. Aí a gente volta para aquele negócio da discussão sobre a ética do Bilbo tá fazendo aquilo, se a pedra não é grande, não sei o quê. Aqui tá a resposta. É aqui. Ele mesmo vem e fala. Ele não fez nada escondido. E aí ele explica. Exatamente. Você, gritou Thorin, voltando-se para ele e agarrando com as duas mãos. Seu hobbit miserável, seu gatuno de meia tigela, gritou quase sem achar palavras e sacudiu Bilbo como se fosse um coelho. Essa cena até que tá bem feita no filme. Eu gostei dessa cena no filme. Achei legal. Queria que Gandalf estivesse aqui. Maldito seja por ter escolhido você. Que a barba dele definhe. Baita ofensa, né, para um anão, né? Sim, a coisa de que as suas barbas... bom, isso entre nós barbados aqui. Aliás, barbados em degradê, né? Um barba negra, um barba cinzenta e um barba branca. E aí o Gandalf se revela, né, sendo o velho que estava ali com a arca. Exato. Lê esse pedaço pra gente, por favor, mestre Ronald, aqui, ó, basta seu desejo, que essa parte é muito boa do Gandalf falando, aí tem que ser você pra falar do Gandalf, pô. Basta, seu desejo foi concedido, disse uma voz. O velho que estava com a arca jogou de lado seu capuz e manto. Aqui está Gandalf. E não cheguei cedo demais, parece. Se não gosta do meu gatuno, por favor não lhe cause dano. Coloque-o no chão e ouça o que ele tem a dizer. Todos parecem ter se aliado, disse Thorin, depositando Bilbo no topo da muralha. Nunca mais hei de ter ligações com nenhum mago ou seus amigos. O que tem a dizer, seu descendente de ratos? No final das contas, o que a gente tem aqui? Os anãos que já estavam sentindo que a liderança, que era do Thorin, estava equivocada, mais de um dos anãos sentiram vergonha e pena em seus corações pela partida dele, de Bilbo. Suma daqui, berrou Thorin. Carregue em seu corpo uma cota de malha que foi feita pela minha gente e é boa demais para você. Ela não pode ser varada por flechas, mas, se não se apressar, vou ferir seus pés desgraçados, então seja rápido. Tava completamente transtornado, outra pessoa mesmo, né? No meio do caminho, Dain Pé de Ferro chega. Ou seja, aí, meus queridos... Ou seja, a gente nunca tinha pensado que ia ter alguma coisa depois do dragão. Aí a gente tem uma reviravolta do Thorin, a chegada de um outro grande capitão que a gente não conhecia, e é dito sobre os anãos. Os anãos de sobremaneira fortes para a sua altura, mas a maioria deles era forte até mesmo para os anãos. Eles estavam com a tropa de elite das Colinas de Ferro ali. Era só os 500 brutos mesmo. Picaretas de 2 mãos e mais uma espada curta e um escudo, barbas bifurcadas e trançadas ficando enfiadas em seus cintos, achei uma descrição interessante. Capacetes de ferro, calçados com ferro, e seus rostos eram sombrios. E em nenhum momento fala que eles vieram montados em javalis. Não. Nem javalis, nem porcos, tá? Nenhuma citação. Andam a pé, ponto. E com calçados de ferro. De ferro. Olha aí.
Brabos. Bravíssimo. Filhos de Aule. Quando a gente acha que o couro vai comer, o Gandalf entra no meio e fala: alto! Gritou Gandalf, que apareceu subitamente e se postou sozinho de braços erguidos entre os anãos que avançavam e as fileiras que os aguardavam. Alto! Gritou com voz feito trovão, e seu cajado brilhava como uma faísca como a de um relâmpago. O terror veio sobre todos vocês. Ai de nós! Veio mais veloz do que eu imaginava. Os goblins estão caindo sobre vocês. Bolg do Norte está chegando, Odain. O Jupai você matou em Moria. Plot twist total. Tcharam! Total. Aquela da marmota, que ela vira assim. Tcharam! Porque o Thorin a gente não esperava. O Dain Pé de Ferro a gente não esperava. A gente acha que o anão vai brigar com os elfos e homens e aí aparece uma outra coisa. Então, assim diz o narrador, assim começou uma batalha que ninguém tinha esperado e recebeu o nome de Batalha dos Cinco Exércitos. Essa batalha é descrita com todas as suas idas e voltas, com todas as suas táticas, sem vermes que perfuram as montanhas, sem pancadaria de videogame. As pancadarias de videogame me incomodaram tremendamente nesse filme. Eu também, pra mim também. Overzão. E a Camille lembrou bem aqui, Goblins e Wargs, porque são 3 exércitos, né? Então são 3 de um lado, né? Homens, elfos, anãos, Goblins e Wargs dos outros. Só que os Wargs os Wargs e os Goblins tinham a ajuda dos morcegos, que eles fizeram uma nuvem escura tampando o raio do sol e por isso que os Goblins conseguiam andar. E aí, apoio logístico aéreo. E aí o pau torando é um grito que se repete em outro momento da história, uns 50 anos no futuro. Talvez um pouco mais, que é... 77 anos. 77? O Bilbo tinha 51 aqui? Não. Tinha. 50. É verdade, tá certo. Aí. As águias, berrou. As águias estão vindo. Um pouquinho antes da gente falar das águias, só quero falar mais um negócio que o Tolkien colocou aqui pra gente numa história não contada. Debaixo da grande montanha de Gundabad no norte. Nunca ele tinha falado de Gundabad. Ele sentou em Gundabad, deixou a gente perdido, louco, e segue o jogo. Não, aí assim, sim. Ele não falou pro leitor, porque para ele mesmo, muitas vezes, ele já tinha falado de Gundabad, né? Para ele era um assunto normal, de todos, eu sei o que é. Exato. Eu sei quem nasceu lá, eu sei o que eu sei do que eu tô falando. Então, assim, tá tudo bem, né? De novo, os cenários não são de papelão e se eles têm um nome é porque 2000 anos atrás alguma coisa aconteceu lá. Tem uma parte aqui que eu acho muito legal que ele fala assim: os elfos foram os primeiros a atacar. O ódio que tem dos goblins é frio e amargo. Suas lanças e espadas brilhavam na treva com um faiscar de chama gélida. Tão mortal era a ira de suas mãos que a seguravam. Tolkien, faz isso aí comigo, não. Faz isso aí que eu apaixono muito rápido. Espetáculo. Um espetáculo. Aqui, ó, mais um relancezinho de passado. Com gritos de Moria. César, vou deixar a conversa rapidamente para uma parada logística. Volto já. Olha só. Aí rola aqui, com gritos de Moria e Dain, os anãos das Colinas de Ferro mergulharam na luta. Ou seja, a gente já teve mais um Moria, que tinha citado algumas vezes, teve um Gundabad, teve Azog, teve um monte de coisa, e a gente só vai saber isso no Senhor dos Anéis 14 anos depois. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Também a respeito desse negócio da tradição e tal. Eles gritam Dain. O Dain não era um líder político. Isso é uma coisa que às vezes a gente, pela época que a gente vive, não entende, não consegue separar. A liderança no mindset medieval, que era onde o Tolkien estava voltado mesmo, né? A cabeça dele vivia lá, mesmo que ele vivesse ali na década de 30 e tal. O Tolkien estava na Idade Média. O líder na Idade Média, mais do que um líder político que vai dizer como que você vai lidar com os recursos, ou o território é assim assado, aliás, ele era um líder dos ideais,
E ele era um exemplo da moral na prática. Então, se o cara tá gritando o nome do Dain, porque ele ama o Dain. E o Sim, Dain ele dá acredita. força pra ele. É fantástico, né? Um detalhe que ninguém presta atenção, porque não conhece mesmo, né? Tipo, Nessa época, era importante que o rei, essa figura, estivesse na batalha. E a gente vai ver isso em Felden depois. Ah, então, isso é um outro aspecto, tá? Porque a Idade Média, da qual se falava em 1937, era uma idade onde os reis não lutavam mais. Mas o Tolkien está mais atrás, onde o rei realmente encabeçava as fileiras. Porque o rei é o modelo, ele não é o líder, o mandante, ele não é o mandante, ele é o modelo. Né? Então eles gritavam Dain, gritavam Théoden, gritavam Aragorn, né? Exato. Faziam pelo rei, não porque o rei está mandando, porque ele é um líder político, porque eles amavam o rei. Né? Isso é incrível também. No final das contas, nós temos essa parte das águias. As águias berrou. As águias estão vindo. Nossa, quando a gente vê isso no final do Senhor dos Anéis com o Pippin, a gente fala, nossa, que espelho lindo, cara. No momento de desespero, quando você não tem mais o que fazer, vem de algum lugar. E sabe o que é bonito? Não, e sabe o que é bonito? As águias, aqui, ou no Senhor dos Anéis, depois não conta mais como foi. Exato. Não As conta, águias acaba. É uma ação divina mesmo. É o poder que vem de cima. Resolução. E assim, não só de forma alegórica, né? Elas são o poder que vem de cima, mas dentro da própria mitologia, porque elas são as enviadas de Manwë, né? Então, assim, acabou, bicho. Se chegou a águia aqui, ó, acabou. Em Númenor, as águias começam a aparecer no horizonte e os homens dizem, são as águias enviadas pelos senhores do Oeste. Aliás, eu fui agora ver se tinha águias lá fora, mas não tinha, não. Nenhuma. Não, nenhuma. Fui fazer alguma coisa ali para reaparecer de novo num momento crítico da história. Como E agora os magos costumam fazer. Verdade. Vou fechar aqui então o nosso capítulo em tempo recorde. As águias, gritou Bilbo uma vez mais. Mas naquele momento, uma pedra caindo lá de cima golpeou com força o seu elmo e ele caiu com um estrondo e não soube de mais nada. É o Bilbo, cara. É o Bilbo. A segunda vez. É o Bilbo. A segunda vez que ele apaga nesse livro, né? Exatamente. E a gente vai ficar sabendo mais no capítulo 18 da terça-feira.